Até que você torne o inconsciente em consciente, aquele irá direcionar a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Esta poderosa afirmação de Carl Jung nos confronta com uma verdade incômoda. Estamos realmente no controle de nossas vidas ou somos meros fantoches de forças invisíveis que moldam nosso destino? Em um mundo que parece mergulhar cada vez mais no caos, na polarização e na incerteza, muitos de nós se sentem perdidos, desconectados, buscando um sentido em meio à desordem. Mas e se o próprio caos que testemunhamos hoje fosse, de alguma forma, uma manifestação de algo muito mais profundo, algo que Carl Jung, o visionário psiquiatra suíço, previu há décadas? Neste vídeo, vamos desvendar como a teoria do inconsciente coletivo de Jung não apenas explica a sociedade atual, mas também oferece um mapa para navegar por ela. Para iniciar nossa jornada, é fundamental contextualizar a época em que Jung viveu e desenvolveu suas teorias. O início do século XX foi um período de efervescência intelectual e de profundas transformações sociais. As guerras mundiais, o avanço da ciência e da tecnologia, e as mudanças nos paradigmas sociais e políticos, tudo isso contribuiu para um cenário de incerteza e questionamento. Foi nesse caldeirão de ideias e eventos que Jung, inicialmente um discípulo de Freud, começou a trilhar seu próprio caminho, percebendo que a psique humana era muito mais complexa do que se imaginava e que suas raízes se estendiam para além das experiências individuais e do inconsciente pessoal. Ele sentiu a necessidade de explorar as dimensões mais profundas da mente, aquelas que conectam a humanidade em um nível universal, transcendendo culturas e épocas. Essa busca o levou à formulação de um dos conceitos mais revolucionários e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da psicologia: o inconsciente coletivo. Nossa exploração não se limitará a uma mera descrição teórica. Vamos mergulhar em exemplos práticos e contemporâneos que demonstram a relevância das ideias de Jung para os desafios que enfrentamos hoje. Desde a polarização política e social, passando pela crise de saúde mental, até a busca incessante por sentido em um mundo cada vez mais digital e fragmentado, veremos como os arquétipos e as dinâmicas do inconsciente coletivo se manifestam em nosso cotidiano. Prepare-se para uma viagem fascinante ao interior da psique humana. Uma viagem que promete não apenas iluminar a obra de Jung, mas também oferecer novas perspectivas sobre a sociedade em que vivemos e sobre nós mesmos. Ao final, esperamos que você tenha uma compreensão mais profunda de como as ideias de Jung podem nos ajudar a navegar pelo caos e a encontrar um caminho para a individuação e a totalidade. Como Jung previu a sociedade do caos, é fundamental mergulhar em sua mais original e controversa contribuição para a psicologia: o conceito de inconsciente coletivo. Diferente do inconsciente pessoal, que armazena nossas experiências reprimidas e memórias esquecidas, o inconsciente coletivo é uma camada mais profunda e universal da psique, compartilhada por toda a humanidade. Jung o descreveu como um repositório de padrões inatos de pensamento, sentimento e comportamento que ele chamou de arquétipos. Vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia. O inconsciente pessoal, como o próprio nome sugere, é o reservatório de nossas experiências individuais, de tudo aquilo que foi reprimido, esquecido ou que simplesmente não está no foco da nossa consciência no momento. É como um porão onde guardamos objetos que não usamos com frequência, mas que ainda nos pertencem. Já o inconsciente coletivo é algo muito mais vasto e ancestral. Pense nele como um oceano primordial, cujas águas conectam todas as mentes humanas através do tempo e do espaço. Não é algo que aprendemos ou adquirimos individualmente, mas sim uma herança psíquica, uma espécie de DNA da alma que carregamos conosco desde o nascimento. É por isso que Jung argumentava que certas imagens, símbolos e narrativas se repetem em culturas distintas, mesmo sem que haja contato entre elas. Não é uma coincidência que mitos sobre heróis, dragões, deuses e deusas apareçam em civilizações tão distantes como a egípcia, a grega, a maia e a chinesa. Esses são os arquétipos em ação.
Os arquétipos não são ideias ou imagens prontas, mas sim formas sem conteúdo próprio, moldes psíquicos que se preenchem com as experiências de cada cultura e indivíduo. Eles são como programas de computador pré-instalados em nossa psique, que se ativam e se manifestam de diferentes maneiras dependendo do contexto cultural e pessoal. Por exemplo, o arquétipo da mãe não se refere a uma mãe específica, mas sim ao padrão universal de maternidade, que pode se manifestar em figuras como a mãe biológica, a madrasta, a avó, a natureza, a pátria, ou até mesmo em uma instituição que nutre e protege. Da mesma forma, o arquétipo do herói se manifesta em inúmeras histórias e personagens, desde Hércules e Aquiles até super-heróis modernos, todos compartilhando a jornada de superação de desafios e a busca por um ideal. Para Jung, a compreensão desses arquétipos é fundamental para a autoconsciência e para a compreensão da dinâmica social. Quando um arquétipo é ativado em massa no inconsciente coletivo, ele pode impulsionar movimentos sociais, revoluções, ou, em seu aspecto negativo, levar a tiranias e conflitos. A história está repleta de exemplos de como a ativação de arquétipos como o do líder carismático, do salvador ou do inimigo comum pode mobilizar multidões e moldar o destino de nações. A capacidade de reconhecer esses padrões arquetípicos em ação, tanto em nossa vida pessoal quanto na sociedade, é o primeiro passo para não sermos meros joguetes de forças inconscientes. É um convite à reflexão profunda sobre as raízes de nossos comportamentos e das tendências coletivas que observamos no mundo. A profundidade dos arquétipos, manifestações e influências. Para aprofundar nossa compreensão do inconsciente coletivo, é crucial explorar a natureza e as manifestações dos arquétipos com maior detalhe. Jung identificou inúmeros arquétipos, cada um representando um padrão universal de experiência humana. Além da sombra e do herói, que já mencionamos, existem outros arquétipos fundamentais que moldam nossa psique e, por extensão, a sociedade. Considere o arquétipo da persona. A persona é a máscara que usamos em sociedade, a imagem que apresentamos ao mundo para nos adaptar às expectativas sociais. Em um mundo dominado pelas redes sociais e pela cultura da imagem, a persona se tornou mais proeminente do que nunca. As pessoas constroem cuidadosamente suas identidades online, muitas vezes se distanciando de seu verdadeiro eu em busca de validação externa. Essa desconexão entre a persona e o self autêntico pode gerar ansiedade, depressão e uma sensação de vazio, contribuindo para o mal-estar generalizado na sociedade contemporânea. A persona, em sua essência, é um compromisso entre o indivíduo e a sociedade sobre o que se deve parecer. É a nossa fachada pública, o papel que desempenhamos no palco da vida. No entanto, quando nos identificamos excessivamente com a persona, corremos o risco de perder o contato com nossa verdadeira essência, com o self. Em um mundo onde a imagem é tudo, a pressão para manter uma persona impecável pode ser esmagadora, levando a uma vida de aparências e insatisfação. A busca por likes e validação externa nas redes sociais é um exemplo claro de como a persona pode se tornar uma prisão, distanciando-nos de quem realmente somos. O arquétipo do velho sábio ou da grande mãe também desempenha um papel significativo. Eles representam a sabedoria, a orientação e o cuidado. Em tempos de crise, a ausência de figuras de autoridade sábias e compassivas pode exacerbar o sentimento de desorientação e desamparo. A busca por gurus, líderes populistas ou soluções simplistas para problemas complexos pode ser uma manifestação da ativação desses arquétipos em um contexto de carência de orientação genuína. O velho sábio, presente em figuras como Gandalf, Dumbledore ou Mestre Yoda, representa o conhecimento ancestral, a intuição e a capacidade de guiar o herói em sua jornada. A Grande Mãe, por sua vez, encarna o princípio da nutrição, da proteção e da fertilidade, manifestando-se em figuras como a Mãe Terra, a Virgem Maria ou a deusa da colheita.
Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a juventude e a inovação em detrimento da experiência e da tradição, a sabedoria desses arquétipos pode ser negligenciada, levando a decisões precipitadas e à repetição de erros históricos. A busca por soluções rápidas e superficiais para problemas complexos é um sintoma da falta de conexão com a sabedoria arquetípica que nos convida a olhar para o passado em busca de lições e para o futuro com discernimento. Além disso, Jung explorou o conceito de self, o arquétipo central da totalidade, que representa a união dos opostos e a busca pela individuação. O self é o centro organizador da psique, o ponto de equilíbrio que transcende o ego. Em uma sociedade fragmentada e polarizada, a conexão com o self se torna ainda mais crucial, pois oferece um caminho para a integração interna e a transcendência das divisões externas. A desconexão com o self pode levar a uma busca incessante por gratificação externa, materialismo e uma sensação de vazio existencial, contribuindo para a superficialidade e o descontentamento que permeiam a sociedade moderna. O self não é o ego, mas sim a totalidade da psique, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. É o nosso verdadeiro centro, a nossa bússola interna, que nos guia em direção à plenitude. O processo de individuação, que é a busca pela realização do self, é a jornada de toda uma vida, um caminho de autodescoberta e integração de todos os aspectos de nossa personalidade, incluindo aqueles que preferimos manter ocultos. Em um mundo que nos empurra constantemente para a fragmentação e a especialização, a busca pelo self nos convida a nos tornarmos seres completos, capazes de abraçar nossas contradições e de encontrar um sentido mais profundo para a existência. Jung acreditava que a ativação e a interação desses arquétipos no inconsciente coletivo influenciam profundamente a cultura, a política e os eventos históricos. Quando um arquétipo é ativado em massa, ele pode impulsionar movimentos sociais, revoluções ou, em seu aspecto negativo, levar a tiranias e conflitos. A compreensão dessas dinâmicas arquetípicas nos permite ver além da superfície dos eventos, revelando as forças psíquicas profundas que moldam nosso mundo. A história nos mostra como a ativação de arquétipos como o do herói pode levar a grandes feitos e transformações sociais, enquanto a ativação de arquétipos sombrios, como o do tirano ou do demônio, pode resultar em catástrofes humanitárias. A ascensão de regimes totalitários no século XX, por exemplo, pode ser compreendida, em parte, como uma manifestação da ativação em massa de arquétipos de poder e dominação que encontraram terreno fértil em sociedades fragilizadas e desorientadas. A capacidade de discernir a influência desses arquétipos em nossa vida coletiva é essencial para que possamos agir de forma consciente e responsável, evitando cair nas armadilhas das projeções e das manipulações inconscientes. Argumentava que a existência do inconsciente coletivo e dos arquétipos explica por que temas e símbolos semelhantes surgem em culturas distintas, mesmo sem contato entre si. É como se a humanidade possuísse uma herança psíquica comum, um DNA da alma, que influencia nossas percepções e reações ao mundo. E é aqui que a genialidade de Jung se conecta com a sociedade do caos. Essa universalidade dos arquétipos é uma prova da unidade fundamental da psique humana, uma ponte que conecta todos os seres humanos, independentemente de sua origem cultural ou geográfica. É por isso que histórias como a do dilúvio, do herói que desce ao submundo ou da virgem que dá à luz um salvador aparecem em mitologias de todo o mundo. Essas narrativas não são meras coincidências, mas sim expressões de padrões arquetípicos que ressoam com a experiência humana universal. A compreensão dessa herança psíquica comum nos convida a olhar para além das diferenças superficiais e a reconhecer a profunda conexão que existe entre todos nós, uma conexão que pode ser a chave para superar as divisões e os conflitos que assolam a sociedade do caos. A sociedade do caos. Uma perspectiva junguiana.
Jung viveu em um período de grandes transformações e turbulências, testemunhando as duas guerras mundiais e o surgimento de ideologias totalitárias. Ele percebeu que, em momentos de crise e desordem social, os arquétipos podem ser ativados de forma intensa no inconsciente coletivo. Quando a psique coletiva está desequilibrada, quando os indivíduos falham em integrar sua sombra e projetam seus medos e frustrações no outro, o caos se instala. A visão de Jung sobre o caos não é meramente pessimista. Ele não previu o caos como um fim em si, mas como uma fase de desordem que contém em si a semente de uma nova ordem. Sua famosa citação: "Em todo caos há um cosmos, em toda desordem uma ordem secreta", é a chave para entender sua visão. O caos não é apenas destruição, é também um estado de potencialidade, onde as estruturas antigas se desintegram para dar lugar a novas. No entanto, essa transição é dolorosa e perigosa, pois as forças inconscientes, se não forem reconhecidas e integradas, podem levar a manifestações destrutivas em larga escala. Pense na metáfora da fênix que renasce das cinzas. O caos é o fogo que consome o velho para que o novo possa surgir. Mas para que esse renascimento seja construtivo, é preciso consciência e trabalho interior. Sem isso, o caos pode se perpetuar em ciclos de destruição e sofrimento. Jung observou que a desintegração social e a ascensão de movimentos extremistas, como o nazismo, eram sintomas de uma psique coletiva em desequilíbrio. Ele alertava para os perigos da psicose das massas, onde a consciência individual é engolida pela psique coletiva, levando a comportamentos irracionais e destrutivos. A histeria coletiva, a adesão cega a ideologias simplistas e a demonização do outro são manifestações dessa psicose. Em tempos de incerteza e medo, as pessoas tendem a se apegar a soluções fáceis e a líderes carismáticos que prometem restaurar a ordem, mesmo que isso signifique sacrificar a liberdade e a razão. A história nos mostra repetidamente como a ativação de arquétipos sombrios, como o do tirano ou do carrasco, pode levar a atrocidades indizíveis quando a consciência individual é suprimida em favor da conformidade coletiva. Hoje, vemos ecos dessa psicose das massas em movimentos extremistas, na disseminação de desinformação e na adesão cega a narrativas simplistas que prometem soluções fáceis para problemas complexos. A polarização política, as guerras culturais e a dificuldade em dialogar com quem pensa diferente são sinais de que a psique coletiva ainda está lutando para integrar sua sombra. A internet e as redes sociais, que deveriam ser ferramentas de conexão e informação, muitas vezes se tornam amplificadores do caos, criando bolhas de eco e reforçando preconceitos. A velocidade com que a desinformação se espalha e a facilidade com que as pessoas são manipuladas por narrativas emocionais são um testemunho da vulnerabilidade da psique coletiva quando desprovida de discernimento, autoconsciência. A falta de individuação, ou seja, o processo de se tornar um indivíduo completo e consciente, torna as pessoas mais suscetíveis a serem arrastadas pelas correntes do inconsciente coletivo, especialmente em tempos de crise. É como se a massa se tornasse um organismo sem alma, movido por impulsos irracionais e por uma busca cega por um bode expiatório para seus medos e frustrações. A única forma de resistir a essa psicose das massas é através do fortalecimento da consciência individual e da busca pela totalidade psíquica. O caos que nos cerca não é um sinal do fim, mas um convite à transformação. A obra de Jung, longe de ser um mero exercício intelectual, é um chamado à ação, um chamado para olharmos para dentro, para enfrentarmos nossos próprios demônios e para nos tornarmos os indivíduos que somos destinados a ser. Ao fazer isso, não apenas salvamos a nós mesmos, mas também contribuímos para a cura de um mundo que anseia por consciência e sentido. Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa para enriquecer nossa comunidade de exploradores da psique. E se você busca uma comunidade de exploradores da psique, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta jornada de autodescoberta.
Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos, onde continuaremos a desvendar os mistérios da mente humana e a buscar caminhos para uma vida mais plena e consciente. Juntos, podemos desvendar a escuridão e iluminar a alma.